Bom dia! Vamos aguardar um pouquinho o Instagram avisar nossas alunas que a gente está ao vivo. Sexta-feira, o dia está super chuvoso no Rio de Janeiro, mas eu amo esses dias de chuva. Fica mais fresquinho, né? O Rio de Janeiro geralmente é muito quente e quando tá esse dia mais fresquinho, para mim é muito melhor para trabalhar. Bom dia, Lu! Bom dia! Hoje você vai ficar impactada. Olha que eu nunca falei isso, né? Mas hoje vai. Ontem, ontem eu tava até tarde, desligar aqui a música um pouquinho. Ontem eu tava até tarde trabalhando e aí de repente eu me senti, bom dia, minha querida. Eu me senti, eu não sei se você já se sentiu assim, mas eu senti esvaziada, sabe? Quando você se sente assim, parece que não tem nada para você dar, né? Não tem nada. E tem uma letra de música que até fala assim: eu sei o que é não ter, mas ter que ter para dar. Né? A gente às vezes se sente tão esvaziada. E aí eu fui e falei assim: Senhor, quer saber? Vou parar um pouco e vou. Aí uso sempre aromaterapia, né? Ontem, no caso, eu usei até o óleo essencial de lavanda. A Jaque tem colocado aí nos stories que é bom para quando o óleo essencial de lavanda, quando você faz, né, a massagem facial na testa, na fronte, é muito bom para aliviar esses pensamentos. Às vezes a gente fica com a mente, né, muito cheia, né? É tanto pensamento, eu digo que tem uma multidão dentro da nossa cabeça. E aí ontem fui fazer isso antes de dormir e fiz tudo o que a Jaque ensina pra gente, né? Fiz nos ombros para aliviar a tensão, mas no meu caso não era nem tanto os ombros, no meu caso era o maxilar, eu estava sentindo que eu estava tensionando. E aí fui fazendo a massagem, fazendo minha oração, falando assim: Senhor, se amanhã, se o Senhor não me der nada para falar, amanhã eu vou ler o Salmo 23. Às vezes eu falo isso para Deus, eu falo assim: Senhor, porque eu aprendi isso com meu pai? Meu pai é pastor. E aí e pastor da Assembleia de Deus. Então ele tem aquele hábito, né, de você tá com a oportunidade, gente, do nada, pá, você não avisa, né? Aí ele falava assim: não sabe falar nada, lê pelo menos o Salmo 23. E aí eu falo isso para Deus, né? Eu falo: meu pai me ensinou isso, eu tô falando isso pro Senhor. Se o Senhor não me der nada para falar amanhã para essas mulheres, eu vou ler o Salmo 23. E aí, por que que também para mim eu falo isso, né? Porque eu ouvi isso a vida inteira e é uma brincadeira, assim, né? Ao meu relacionamento com Deus, eu tento ser bem descontraída, com reverência, lógico, de que Ele é o nosso Deus, mas também com a intimidade de um pai. E aí eu fui deitar, eu fiz só o iniciozinho da aula de hoje, né? Da live de hoje. Fiz só o iniciozinho. A gente vai falar sobre resiliência, né? E aí eu fiz só o início, eu falei assim: tá, Deus, e aí, né? O que o Senhor quer que eu fale sobre isso? Eu faço a programação da semana e eu, quando eu chego às vezes em determinada aula, eu falo assim: meu Deus, né? Por que o Senhor me deu esse título? Eu vou falar o que sobre isso? E é tão fenomenal que aí do nada, né? Do nada não, né? Depois de uma oração, aquela coisa começa a borbulhar dentro de você. Nada como beber da fonte, não é verdade? Nada como a gente beber da fonte, quando a gente se sente esvaziada, não só do que falar, não só do que trazer para alguém, mas também quando a gente precisa de trazer para nós mesmos, porque eu não sei se você já passou por isso, mas quantas vezes você bate na porta de alguém pedindo uma palavra e a pessoa não tem. Às vezes você vai no seu pastor, né? E aí seu pastor às vezes olha para você, ou sua pastora, como eu já ouvi isso: ah, mas seu problema não é nem tão ruim, né? E aí você fala: caramba, se ela não tá vendo o que eu tô sentindo, quem mais vai ver? É a hora de você ir para o seu secreto. Eu costumo dizer que quando ninguém mais pode nos ajudar, é providência mesmo de Deus isso, né? Quando ninguém pode ajudar a gente, é bom. Sabia que isso é bom? E aí a gente vai começar a falar de resiliência. É bom. Por que que é bom? Porque quando ninguém mais pode nos ajudar, é Deus falando assim: filha, quem vai te ajudar sou eu, vem me procurar. Né? Então, a resiliência, o que que é essa tal resiliência? Bom dia, Adriana.
O que é essa tal resiliência? Né? Eu fui procurar a definição. A resiliência nada mais é, eu vou ler a definição para você, mas nada mais é do que a nossa capacidade de habitabilidade, de se adaptar, adaptabilidade, falei certo, de se adaptar, né, à circunstância que a gente está vivendo, né? Mas como que é essa adaptação? Né? Essa adaptação está não em concordar com a circunstância, não em de repente a gente se conformar com ela, não é isso. É você passar por essa adversidade e aprender algo com ela. Quando você sair dessa adversidade, você não sair a mesma pessoa que entrou. Porque senão a adversidade, né, a tribulação, como a gente que é cristão gosta de falar, ou o tempo mau, né, não cumpriu o seu propósito na tua vida, não serviu de nada. Aí você passou pela dificuldade de forma inútil, né? Se você sai dela e ela você não aprende nada, se aquilo não modifica você, não serviu de nada. Você passou pelo sofrimento à toa, né? A resiliência, né, de acordo com as leis da física, significa a capacidade de um corpo entrar num processo de pressão, né, num processo em numa circunstância, numa situação de modificação daquele corpo, mas quando sai, né, daquela situação, aquele corpo volta, né, à sua composição anterior. É lógico que quando ele volta à sua composição anterior, ele não volta mais o mesmo corpo. Na psicologia, né, resiliência é compreendida como a capacidade da pessoa de lidar com problemas sérios, né? Ela lidar com esses obstáculos, com essas dificuldades e não cede à pressão, seja qual for a situação. Como é não ceder à pressão, né? Imagina que você está passando por uma dificuldade, imagina isso, né? Você está passando por uma dificuldade. Eu gosto muito de falar do trabalho da gente, porque geralmente as nossas maiores pressões é no trabalho. Imagina que ali no seu trabalho você está sofrendo uma determinada pressão para fazer determinada coisa, né? Só que isso vai contra os teus valores. Se você não ceder à pressão, significa que apesar de você estar com medo, apesar de você estar sendo pressionado a fazer aquilo, você não faz porque é contra os teus valores. Então você não cedeu à pressão. Então isso que é resiliência. A resiliência é essa capacidade de você sair diferente de uma determinada situação, né? Sair diferente, melhor do que entrou. E aí foi isso que eu fui ontem, né? Fiz essa parte só da aula e não tinha o restante, né? E aí foi aí que eu parei. Só que tem hora que a gente tem que parar mesmo, né? Até para nossa mente oxigenar, e a gente não consegue ouvir, né, a voz do Senhor se a gente não parar um pouco, né? E o mundo tem pra gente tanta demanda, né? A nossa vida tem tanta demanda que justamente tira a gente desse tempo que a gente precisa ali do silêncio, né? De parar um pouco, aquietar a mente para conseguir ouvir aí a voz do Senhor, né? E aí eu fui, né, com essa parte, saí, deixei o trabalho, parei um pouco de trabalhar e fui com essa parte na minha mente. Falei, Senhor, e agora? Me fala aí um resiliente na Bíblia para eu trazer de exemplo. Gente, tem um resiliente na Bíblia que eu amo muito a história dele. Eu me identifico muito com a história dele, porque ele foi capaz de passar por várias situações, né? E cada situação que ele passou preparou ele para um destino final. E olha como é interessante. O destino final não era o propósito dele. O destino final não era o propósito dele. O propósito dele era muito maior do que o destino final dele. Então, o que Deus me deu ali naquela hora, né, o que veio para mim, naquela lembrança, nessa memória, foi algo assim, mais do que eu estava pedindo, mais do que a resiliência. E quem é o resiliente que eu quero falar com vocês? Bom dia, Eliane, tudo bem, querida? O resiliente que para mim, assim, uma história que eu, toda vez que leio, eu aprendo alguma coisa, é com José do Egito, né? A resiliência dele começa, né, no dia que o pai dele dá a ele uma ordem. O pai dele diz para ele assim,
ele apacentando ovelha, os irmãos apacentando ovelha, só que ele volta para casa depois do trabalho e o pai dele fala assim: José, volta lá e procura teus irmãos. Vai ver onde que estão seus irmãos e o que ele está fazendo. Ah, gente, se sou José, meu propósito, ou melhor, meu destino já tinha sido bloqueado aí, porque eu não tinha ido. Por que eu não tinha ido? A distância que José teve de caminhar até onde os irmãos dele estavam, quando chegou lá não estava, ainda recebeu a notícia que tinha que caminhar mais um pouco para chegar onde os irmãos estavam, para trazer notícia para o pai, era uma distância muito grande. Né? Imagina naquela areia do deserto ainda, no sol quente, jamais, eu não teria ido. Eu teria marcado como diz aqui no Rio de Janeiro, marcado um 10 em algum lugar, né? Eu tinha marcado um tempo em algum lugar, tinha esperado um tempo em algum lugar até ver meus irmãos voltarem. Eu não teria ido lá, né? Olha só, né, a obediência. E aí, o que José fez? Obedece o pai dele. Ele obedeceu, o pai dele foi. Meu Deus! Ali começou, né? Na verdade, a história dele começa com os sonhos que ele teve, quem conhece a história. E ali, quando ele chega nesse lugar, os irmãos dele já tinham alimentado, né? Muita inveja dele, muita raiva por acreditar que ele era o filho preferido e deveria ser mesmo, uma vez que ele era o filho da esposa, né? Que o pai mais amava, aquela esposa por quem o pai trabalhou para casar com ela, ter, né? Ter ela para si, e aí ele chega nesse lugar que tá os irmãos dele falam assim: o que você veio fazer aqui, né? Seu fofoqueiro, né? Seu X9, como diz aqui no Rio de Janeiro, o que você veio fazer aqui, né? Você provavelmente veio dizer, né, para o nosso pai que a gente está fazendo alguma coisa errada. E aí eles ficam alimentando, né, aquilo e tentam matá-lo, tentam não pensam, né, em matá-lo. Só que um dos irmãos fala assim: não, é melhor a gente jogar ele no poço. Ai, meu Deus, melhor jogar ele no poço. Quer dizer, ele obedeceu uma ordem. E a partir dali, bom dia, Jaque, a partir dali, né, que ele obedece uma ordem, ele já começa a dar tudo errado, né, para a vida dele. Já começa ali a dar tudo errado, vamos dizer assim. A gente conhece o final da história, né, mas ele não conhecia. Então, às vezes, ao obedecer uma ordem, e essa ordem que você vai obedecer, né, essa ordem que a gente já obedeceu, se a gente já passou por isso, é até muitas das vezes uma ordem realmente lícita, você tem que fazer aquilo, mas dá errado, né, alguma coisa dá errado. Então, ali já começa a precisar de resiliência. Você já começa a precisar ali a entender, né, que aquilo que deu errado, você precisa lidar com aquilo, né, a ponto de que aquilo te modifique para melhor. Você aprenda com aquilo para a tua vida. E ali ele foi jogado no poço, dali ele é vendido. Eu estou encurtando a história para a gente não se alongar muito nessa live. Ele é vendido, né? Os irmãos até desistem de matá-lo para não ter sangue nas mãos. A gente conhece a história, sabe tudo que eles fizeram, né? Eles levam uma túnica ensanguentada para o pai e mente para o pai dizendo que o irmão morreu. O pai não procura mais pelo irmão, já que acha que o filho morreu, né? Então o Jacó não procura mais por José, acreditando que ele morreu. E ele vai para a casa de Potifar ser escravo. Olha o que acontece lá. Essa parte eu queria até ler para vocês, né? Isso está em Gênesis 39. Ele vai para lá, ele é vendido e vai para lá para trabalhar lá. E olha só que coisa incrível que acontece lá. Está em Gênesis 39, eu vou ler o versículo 1 e o 2. Tá assim, ó: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que tinham levado para lá. Então ele foi comprado. Olha só o versículo 2. O Senhor estava com José, o Senhor estava com ele, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do egípcio. Gente, sem brincadeira, uma pessoa que é vendida, né, foi comprada e vai escravo. Quem que acredita que Deus está com ele? Quem que acredita nisso? Uma pessoa, os irmãos, ele obedeceu ao pai, ele fez exatamente o que o pai queria que ele fizesse, ele obedeceu o pai, foi, né, fez fazer o que o pai mandou.
deu errado, porque ele foi jogado no poço, depois foi vendido e se tornou escravo. E aí a Bíblia diz que Deus estava com ele, o Senhor estava com ele. Quem que acreditaria nisso? Quem que acreditaria que naquela situação de escravo, naquela situação que deu tudo errado, o Senhor estaria com ele? Quem que acredita numa coisa dessa? Né? Quem que em sã consciência acha que naquela circunstância ruim, não, Deus está aqui comigo? Quem que acredita nisso? A gente pensa muito pelo contrário, né? Caramba, Deus me abandonou, né? Deus esqueceu de mim. Maldita a hora que eu fui fazer o que meu pai mandou, né? Maldita a hora que eu fui seguir aquele conselho, maldita a hora que eu fui fazer aquilo que eu não devia ter ido fazer. Então, assim, a gente nunca vai pensar que naquela situação que parece que é o fim, Deus está ali com a gente. A gente nunca vai pensar nisso. Então, a resiliência já começa a residir aí, nessa consciência. Por que eu falo consciência? Porque quando a gente deixa isso no nível inconsciente, é quando a gente sabe, mas não exerce. O saber, mas não fazer, né? O saber, mas não exercer, como diz lá em Tiago. Não sede só ouvinte dessa palavra, mas também praticante, porque senão você está enganando a você mesmo. Então, quando a pessoa sabe, mas não faz, ela na verdade está se enganando. Todo conhecimento que você adquire para você, mas que você não aplica na tua vida, é uma enganação. É como se você não tivesse esse conhecimento. A diferença entre conhecimento e sabedoria está justamente na aplicação. Isso acontece, a gente vê muito pessoas com várias formações, vê doutores aí, né, como era o exemplo dos fariseus, doutores da lei, a gente vê muitos doutores aí que não aplica na tua vida aquilo que sabe, não aplica na sua própria vida aquilo que sabe. Então, essa é a diferença entre sabedoria e conhecimento. Conhece muita coisa, né? Intelectualmente conhece muita coisa, mas não traz isso para a tua consciência, não traz isso para o teu pensamento, não traz isso para o teu sentimento. E aí não age conforme isso, fica reagindo conforme as circunstâncias. Então essa é a diferença entre o conhecer e o saber. E o ser, né, sábio, ter sabedoria. É você aplicar aquilo que você conhece. E aí a Bíblia diz isso, né, que o Senhor estava com José, de modo que ele prosperou. Prosperou no lugar que ele não queria. A resiliência está nisso. Em você, de repente, estar num lugar que você não quer. Olha que Deus está até falando comigo mesmo, né? Você está num lugar que você não queria estar. Você está, de repente, no emprego que você não queria estar. Você está, de repente, numa igreja que você não queria estar, numa casa que você não queria estar, na vizinhança que você não queria estar, até nesse casamento que você não quer mais, né? Gente, eu não toda vez que eu falar de casamento, exceto situações de violência, tá? Isso aí não é o meu caso, não é o caso aqui do que eu tô falando. Isso aí é outra história, é assunto para outra live, né? Eu gosto de deixar isso claro porque tem gente que acredita que tem que ficar casada a todo custo. Não é isso, mas também não dá pra gente se separar só porque o marido não baixa a tampa da privada, né? Não dá pra fazer isso, né? A gente tem que ter também, né, discernimento das coisas. Não dá pra querer se separar só porque, de repente, o marido não te serve café na cama, né? Enfim, né? Tô indo do 8 ao 80 para que você entenda qual que é o meu exemplo. Então, de repente você está numa situação, numa circunstância que você não quer estar. Mas eu li ontem para você que Deus abre riacho no deserto, caminho no deserto, riacho no ermo. Então às vezes no deserto que você está, que você vai ver esse milagre acontecer. A Bíblia conta a história também de uma mulher chamada Agar. Agar, ela estava largada lá no deserto com o filho dela. E aí ela no desespero, chorando, largou o filho debaixo de uma árvore e saiu de perto do filho para não ver o filho morrer. Quer dizer, ela largou o filho para morrer. O tamanho era o desespero dessa mulher. Terça-feira, a Jaque falou muito bem, a gente não deve julgar uma mãe, né? Porque a gente não sabe o que se passa na mente dela, os fantasmas, né? Os demônios que ela tem que lidar na mente dela. Então você não julga uma mãe.
mas ela estava tão desesperada que ela largou o filho embaixo de uma árvore para morrer. E o desespero dela cegou. Sabe por que eu digo que cegou Agar? Porque o filho dela lá embaixo da árvore orou e o que Deus fez? Abriu o olho de Agar para ela ver um poço que estava do lado dela. A solução do problema dela estava do lado dela, ela não viu por causa do desespero. Então, isso é a resiliência. Isso é a tua capacidade, a minha capacidade de, na adversidade, você sair dela melhor do que você entrou. E quando você sai dela melhor do que você entrou, é quando você muda de nível. Aí você vai dizer assim para mim, Patrícia, eu vivo andando em círculo. Eu vivo como se no labirinto, um inseto aqui. Eu vivo como se no labirinto. Porque toda a saída que eu acredito ser uma saída é, na verdade, uma parede que se levantou na minha frente. Você não está repetindo o padrão? Será que, de repente, você não está nesse círculo aí, né? Se sentindo assim porque você está repetindo a mesma prova? Né? São coisas que a gente tem que, de repente, se questionar. A gente se questiona o tempo inteiro, o tempo todo. Às vezes a gente pergunta para Deus, né? Por que Deus? Por que comigo, Deus? Pergunte-se, faça esse exercício. Isso é a resiliência. Pergunte para você mesma. Peraí, por que eu estou nessa situação? O que eu tenho que aprender com isso aqui? Né? Gente, quando a gente começa a fazer disso um exercício, começa a se tornar mais fácil também essas fases pela qual a gente passa. Eu costumo falar que a nossa vida é como um jogo de videogame. Você tem um gigante para vencer. Esse seu gigante pode ser hoje o seu trabalho, pode ser hoje um casamento desajustado, pode ser hoje um filho que está com problema, seja lá o que for, pode ser seu pensamento acelerado, pode ser a ansiedade. Não sei qual é o gigante que hoje você tem que vencer, mas quando você vence ele, tu passa para uma outra fase. Quando você passa para uma outra fase, tem outros desafios. Se você não passa para essa outra fase, né, com o aprendizado da fase anterior, o que acontece? Repete a fase, repete o jogo. Então, o que aconteceu aqui? José, mesmo estando preso, não, escravo, que você vai ver depois que ele é preso, mesmo sendo escravo, no lugar que ele não queria, com umas pessoas que ele não conhecia, ainda assim Deus fez ele prosperar. Olha isso, gente. Mas por que ele prosperou ali? O que faz o Senhor estar com alguém? O que faz uma pessoa caminhar com Deus? O que é necessário para que eu caminhe com Deus? O que é necessário? Você sabe essa resposta? Uma das primeiras coisas que eu tenho que ter em mente é que para eu caminhar com Deus é vida de oração. Depois, vida de obediência. Obedecer quando a vida é boa é muito fácil, mas o nosso caráter é revelado justamente no deserto, justamente nessa provação, justamente quando você é provado. Quer saber quem é uma pessoa? Diga não para essa pessoa. Diz não. Gente, faz esse exercício. Diz não para essa pessoa. Você já viu o que acontece com o teu filho quando você diz não para ele? Quando ele quer alguma coisa e você dá uma negativa? É a mesma coisa que a gente faz com Deus. É a mesma coisa. Com a vida, é a mesma coisa que a gente faz. Então, a resiliência está justamente em você saber passar pelas provações. Isso não é simples, mas também não é difícil. Por que eu falo que não é simples? Porque requer de nós determinadas ações. E por que não é difícil? Porque Deus deixou para nós um livro inteirinho do manual, do passo a passo, o que fazer. Requer só a gente ler, estuda e entende o que tem que ser feito. Então, gente, a resiliência está em saber lidar com essas adversidades. E onde está a resposta para saber lidar com elas? Na palavra de Deus, que eu digo que é o nosso manual de sobrevivência aqui nesse mundo. É o manual de funcionamento da nossa vida. A Bíblia é clara quando diz assim, de modo que esse prosperou. Eu não entendo aqui em lugar nenhum que a nossa vida tem que ser vida de escassez. Eu não entendo isso em lugar nenhum para mim. Para mim, eu não entendo isso.
Eu não quero isso para mim, porque eu vejo aqui que José estava num lugar que ele não queria e ainda assim ele prosperou. Ele prosperou. E o que fazer, né? Como fazer? O que eu tenho que me tornar para ser essa pessoa que prospera? A pergunta é essa: quem eu tenho que me tornar para ser essa pessoa que prospera? Aqui você vai ver depois que José continua sendo José, ele continua sendo aquela pessoa, né, obediente, porque ele vai fazer tudo aqui para a casa de Potifar, tudo de bom, ele vai ser uma pessoa excelente no que ele faz, ele estava num lugar que ele não queria, com umas pessoas que ele não conhecia, num ambiente totalmente novo, ele saiu totalmente da zona de conforto, então ele estava num lugar que ele não queria estar, por algo que ele obedeceu. E aí, você vai ver depois na história que a mulher de Potifar cisma com a cara de José, né? A mulher do dono da casa cisma com a cara de José. E aí quer ficar ali, ter um relacionamento com José. José não quer, né? Corre, foge. E ainda assim ele é acusado de ter agarrado a mulher de estupro. Ele é acusado disso. E aí ele vai para a prisão. Quer dizer, mais uma vez ele agiu certo e o resultado não foi favorável, o resultado não foi bom. Mais uma vez, ele age corretamente, ele faz exatamente o que ele tem que fazer. Muitas das vezes, a gente que caminha com Deus, a gente que vive o propósito, a gente vai fazer coisas que aos olhos do mundo parece loucura, parece errado, parece que a gente é uma boba, parece que a gente é uma otária, parece que a gente é maluca. Aos olhos do mundo vai parecer errado. Como parece aqui, ó. Né? Se de repente ele tivesse aceitado, né, se relacionar com a mulher, tinham até matado Potifar. Né? Olha, eu faço essas conjecturas, tá? O que seria se, né, eu faço essas conjecturas na história bíblica. Ele não fez. Ele agiu corretamente. E aí o que acontece com ele? Vai para a prisão por algo que ele não cometeu. Aí, gente, eu já teria ficado lá atrás, né? Eu já não teria ido lá falar com os irmãos, né? Aqui na casa de Potifar, de repente, né, eu não sei se eu teria prosperado, porque eu estaria tão chateada de estar ali que eu estaria varrendo a casa, chutando balde, eu estaria ali reclamando horrores, né? Então, ele vai preso. Aí, quando chega na prisão, né? O que acontece com José lá quando ele chega na prisão? Ele continua sendo a pessoa obediente que ele sempre foi. Mais uma vez ele precisa ser resiliente. Mais uma vez ele precisa entender que ele estava numa situação de circunstância. Numa situação, né, que a Bíblia não diz que ele tinha fé, a gente faz essa inferência, né, que ele tinha fé porque em momento nenhum diz aqui José teve fé, né? Mas a Bíblia, a gente faz essa inferência por causa da atitude dele. Ele, quando chega na prisão, ele organiza aquilo ali, né? Então ele ainda assim, mesmo naquela circunstância ruim, ele é a melhor pessoa que ele pode. E aí chega duas pessoas para ele, um copeiro e um padeiro, e pergunta para ele assim, padeiro, isso mesmo, o chefe do padeiro, o chefe do copeiro e o chefe do padeiro. Fala assim, José, eu tive um sonho. Os dois falam para ele, né? Nós tivemos um sonho e não sabemos interpretar. Gente, com a raiva que eu estaria na prisão por estar preso injustamente, por ter feito algo certo, eu ia falar, sabe o que para aquelas pessoas? Ah, olha só, não sei interpretar sonho nenhum. Minha cabeça tá cheia demais. Vai para lá com seus problemas, que eu não quero saber dos seus problemas. Mas quando a pessoa ela tá com o olho dela no propósito que ela tem, mesmo que a circunstância dela seja ruim, ela não deixa de exercer o propósito dela. Ela não deixa. E aí José interpreta os sonhos. José interpreta os sonhos e fala assim, olha só, pro copeiro, né? Ele interpreta que um vai morrer, o padeiro vai morrer e o copeiro vai voltar a servir o faraó. E aí ele fala assim, quando você estiver lá, lembra de mim, isso está já no capítulo 40, no versículo 23. Ele fala assim, lembra de mim
né, que eu interpretei o seu sonho. Lembra de mim. Só que olha o que fala o versículo 40. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Gente, a Bíblia, nada na Bíblia é inútil. Nada, a repetição, a ênfase tem um motivo. Né? O que a gente chama em língua portuguesa de repetição, que a gente chama de círculo vicioso na língua portuguesa, a Bíblia não tem isso. Quando você vê na Bíblia uma figura de linguagem, ela tem sentido. Quando fala assim, o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário. Como assim ao contrário? Ao contrário de não lembrar é esquecer? Não, ao contrário de não lembrar é esquecer mesmo. São sinônimos, não são? Mas aqui não usa como sinônimo, olha isso. Ao contrário, esqueceu-se dele. Sabe o que está dizendo aqui? Ele quis esquecer. Sabe quando alguém quer esquecer de você? Vem você, olha só, você fala assim para a pessoa, fulano, pô, você conseguiu essa vaga de emprego aí. Não esquece de mim lá, tá? Quando você estiver numa posição melhor, não esquece de mim, não. Aí essa pessoa, né, esse teu colega, consegue, arruma esse trabalho, chega numa posição boa, você passa pela mente dele. Você até passa pela mente dele, mas ele faz questão de falar assim, ah, não. Ih, deixa pra lá. Faz questão de esquecer de você. Então o copeiro não esqueceu, ele lembrou. Ele só fez questão de esquecer. Ele fez questão de fingir esquecimento, de não falar de José. E aí, passam-se 2 anos. Caramba, 2 anos. Ó, gente, 2 anos que novamente José fez exatamente o que ele devia fazer. Ele sabia que o copeiro estava lá, comendo do bom e do melhor. Ele sabia que o copeiro podia fazer por ele e não fez. 2 anos. E aí eu imagino que nesses 2 anos José fez a oração que eu já fiz. Eu estou querendo não chorar, porque eu falo que eu sempre me identifico muito com José. A oração que eu já fiz. Senhor, eu fiz tudo certo. Senhor, onde foi que eu errei? Eu fiz tudo certo, eu fiz tudo exatamente como o Senhor mandou fazer. E nada deu certo, deu tudo errado. Até aquilo que eu planejei, até aquilo que eu projetei. Eu não queria estar aqui. Não era para eu estar aqui mais, não era mais para eu estar nesse lugar, não era mais para eu estar nessa circunstância. E aí você ora e você fala, eu imagino que José fez isso. Eu fiz tudo certo, eu obedeci meu pai, eu não fiquei com a mulher do faraó, eu fui o melhor que eu pude dentro dessa prisão, mesmo eu não querendo, eu interpretei o sonho do copeiro e do padeiro. Quantas vezes você não quer, mas você vai lá e faz o que tem que ser feito? Quantas vezes? Isso é resiliência. Você não quer, o teu sentimento não pede, mas você vai lá e faz porque você sabe que é o certo a ser feito. E mesmo assim não dá certo. Mesmo assim a tua caminhada continua árdua. Eu acho que foi essa oração que José fez aí esses 2 anos. Ou pelo menos era isso que eu teria feito. Quantas vezes a gente faz tudo certo? A gente até ajuda alguém. Quantas vezes a gente até ajuda alguém? E essa pessoa se esquece de você. Ela quer se esquecer. Ela faz questão de esquecer de você. Quantas vezes? E aí, o que a gente fala quando isso acontece? Nunca mais ajudo ninguém. Não. Exatamente o contrário. Não. Nunca mais faço isso por ninguém. Nunca mais faço aquilo por ninguém. Nunca mais indico ninguém para um emprego. Quantas vezes? Se José tivesse feito isso, ele não tinha atingido o destino dele. Olha como é importante quem você tem que ser para chegar ao seu destino. Quem você tem que ser. Se ele tivesse feito o que eu faria, ele não tinha chegado no destino dele. Olha isso. Quem eu preciso me tornar, quem eu, Patrícia, preciso me tornar para atingir o meu destino. E quando José atingiu o destino dele, você vai ver que esse não era o propósito. Propósito é diferente de destino. Propósito é diferente de sucesso profissional. Propósito é diferente de carreira. Propósito é diferente de ascensão social. É diferente. Se você entende propósito de vida
Se você entende propósito de vida como sucesso profissional, eu já estou te convidando para o meu workshop, para você ver que não é isso. Sucesso não propósito não é isso. O propósito ele é maior do que a gente. A missão que nós recebemos é maior do que a gente, é para um objetivo. A gente está inserido, o nosso propósito pode até ser pequeno, mas está inserido num propósito muito maior do plano de Deus para a vida do planeta. Olha a importância de você estar dentro do teu propósito. Ele se torna grandioso para você. Ele se torna grandioso para o teu mundo, ele se torna grandioso para a tua família. Ele se torna grandioso, mas porque você está inserido num propósito bem maior. E você vai ver isso aqui, o destino dele, né? Porque 2 anos depois, Faraó tem um sonho, olha que coincidência, como diz a Jaque, deusidência, né? Olha só que coincidência. Faraó tem um sonho. É aí que para ficar bem na fita, o que o copeiro faz? Olha só, Faraó, tem uma solução para você. Lembrou de José por quê? Para ficar bem na fita com o Faraó. Olha só, agora eu lembrei, né? Eu tenho um amigo que pode te ajudar. Ele é meu amigo. Ele pode te ajudar. Aí lembrou de você. Aí lembrou. Por quê? Para ficar bem na fita. Já pensou se José fala assim, né? Agora também não quero. Agora também não vou, não. Agora também não lembrou de mim quando eu queria. Agora também não quero, não. Olha a importância de você viver, né, conforme o que Deus quer para você. Aí José vai lá. Antes de José ir, toda aquela circunstância pela qual José passou já tinha moldado, já tinha transformado ele. Ele vai se barbear. Gente, eu nunca entendi isso, que eu falava assim, caramba, o faraó chama o preso ainda vai lá se arrumar, pentear cabelo, né? Se barbear, vai lá. Eu fiquei, mas para quê? Vai correndo! José já não era mais a mesma pessoa. Ele sabia que para falar com Faraó, ele precisava ter uma determinada aparência, que fizesse com que Faraó o escutasse. Muitas das vezes, gente, a gente fala assim, isso eu não faço. Ah, isso eu não faço. Isso eu não quero. Se for assim, para mim não serve. A resiliência está em você ser flexível. E foi isso que José fez. Ele foi flexível. Porque se de repente chegasse um homem ali todo maltrapilho, com cara de preso, barba grande, da prisão, o faraó não ia querer nem receber. Não ia querer nem receber. Então você às vezes precisa ser flexível à circunstância que você está passando, olhar de outra maneira. Tudo isso requer transformação, tudo isso requer treino. Transformação mesmo, transformação é treino. Deus vai treinando a gente todo dia com o nosso cotidiano. Todo dia que você acorda, você tenha certeza que você está sendo treinado para o seu propósito. Todo dia que você acorda. Mesmo que você não acredite em propósito de vida, você está sendo treinado. Aí é como eu falo desde sempre aqui. Você escolhe. Ou você vive com o seu propósito, você vive com o propósito, ou você vive aleatoriamente sem ele. É uma escolha. A humanidade está aí todo dia escolhendo viver com propósito ou viver sem ele. José vai lá e se barbeia e vai falar com o faraó. Chega lá e interpreta o sonho. José já tinha passado pelas universidades aí da vida, já sabia bastante de administração. O faraó percebe isso e convida ele para ser governador do Egito. Olha o caminho que ele fez. Será que quando ele estava lá no poço, ele sabia, ele imaginou, não, isso aqui vai ter um final feliz na minha vida? Quando a gente está no poço, quantos poços a gente já passou, né? A gente pensa, não, aqui, agora é só uma circunstância. O final da minha vida, então eu vou ser, né? Eu vou ser obediente, eu vou agir, né, direitinho, porque lá no final eu vou ser governador. Será que ele sabia disso quando ele estava na casa de Potifar, escravo, quando ele foi acusado injustamente, quando ele foi preso? Ele sabia disso? Não, ele não sabia. Ele não sabia qual era o destino dele. O destino dele foi se tornar governador do Egito. Então ele deixou de ser o filho querido, foi para o poço, deixou de ser o filho querido, se tornou o irmão rejeitado, foi para o poço, do poço se tornou escravo.
de escravo, foi acusado de estupro, foi para a cadeia como estuprador. Depois da cadeia, se tornou governador do Egito. A gente, quando vai passando pelas fases, a gente não imagina o nosso destino. Se a gente imaginasse, a gente se preparava mais, se capacitava mais, tornava mais, multiplicava os teus talentos. Porque lembra da parábola dos talentos? Você é fiel no pouco, você mais vai receber. Agora, se nem no pouco você é fiel, até o que foi te dado é tomado. Você recebeu o talento, você tem multiplicado esses talentos? Ou você ficou na estagnação o tempo inteiro? Então a gente começa a se perguntar isso quando a gente está na adversidade, quando a gente está na dificuldade. A gente começa a se questionar quem eu sou diante disso. E aí quando ele chegou a ser governador, que eu falei para você que esse ainda não era o propósito dele, porque o propósito dele não foi esse, o nosso propósito é maior do que o nosso destino, né? Maior do que o nosso sucesso profissional, é maior do que a nossa ascensão de carreira. O propósito de José foi salvar 2 povos da fome. Esse foi o propósito dele. Quando ele se tornou governador, ele teve uma incumbência, ele teve uma missão, que era juntar comida durante 7 anos, porque a terra passaria fome durante outros 7. Esse era o propósito de José. Ele veio na terra para isso. Para que você veio na terra? Para que eu vim na terra? Ele veio para isso. De repente, gente, não é para a gente salvar aí um povo todo da fome, não. Mas quem sabe, e aí eu uso a Bíblia novamente, é para a gente ser luz dentro da nossa casa, para nossa família. É para que outras pessoas se inspirem na nossa vida. Quando eu fui fazer faculdade, quando eu fui fazer universidade, essa história minha é muito parecida com a história da Jaque. Muito parecida. Nós chegamos na universidade e nós nos identificamos uma com a outra justamente por causa da nossa história. A gente morava no mesmo município, não se conhecia, mas nos conhecemos na faculdade. A gente estudou na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi lá que nós nos conhecemos, em 2020. Tem 23 anos. Quando a gente chegou lá, tanto eu quanto ela éramos a primeira da nossa família. Vocês não têm noção das coisas que eu escutava. Isso não vai dar certo. É muito longe da tua casa. E você vai ser professora? Professor passa fome. Quantas coisas eu ouvi. Quantas coisas eu ouvi. E depois que eu me formei, sabe o que aconteceu? Não só não passei fome, passei no concurso público, mas isso aí não é a questão. Eu vi qual era, que o que eu fui fazer na universidade era maior do que só ter uma profissão. Eu inspirei uma geração de primos e até tios a fazer faculdade também. Porque viu que deu certo comigo, viu que eu consegui, viu que apesar das dificuldades, apesar dos gigantes que se levantam, a gente consegue vencê-los. É uma mentira quando você acredita que você não consegue lidar com aquilo. Você consegue, você dá conta. Você já nasceu capacitado para dar conta. O único problema é que você não entende isso. E aí você mesmo vai se sabotando. Eu fui contando a história de José e fui mostrando para você que ele poderia estar se sabotando. Eu fui mostrando para você, fui fazendo o contraponto, José e eu, para que você entenda o que é se sabotar nas fases da vida. Como você pode se sabotar nas fases da vida? Quando ele chegou a ser governador, ele tinha uma missão. Ele salvou a família dele da fome, ele salvou a terra do Egito toda da fome. Quando eu e a Jaque fomos para a faculdade, nós nos formamos e aí nós conseguimos com isso inspirar outras pessoas. Até hoje, eu tenho 43 anos, eu tenho primos aí com 20 e poucos. Até hoje eu tenho primos que contam a minha história, você acredita? Você acredita que quando eu passei no vestibular, eu não fiz Enem. Quando
Eu fui a última, eu e a Jaque, né, a nossa turma. Aquele ano foi o último ano de vestibular. Depois de nós começou o Enem. Olha como nós somos jurássicas, né? Somos jurássicas. E aí, quando eu passei no vestibular, quando eu cheguei em casa, né? Recebi a convocação. Quando eu cheguei em casa, tinha uma faixa. Nossa, se a minha prima assistir essa live, ela vai chorar junto comigo. Tinha uma faixa no meu portão. Parabéns, você conseguiu. Eu não sabia quanta gente estava olhando para mim, esperando eu brilhar para poder. É como se quando a gente brilhasse, a gente desse às pessoas à nossa volta permissão para brilhar também. Olha, isso é doido, né? Mas é meio que isso. Nelson Mandela tem um discurso que fala assim, né? Quando você brilha, você inconscientemente dá a outras pessoas a oportunidade, dá a outras pessoas a capacidade, a consciência de que elas também podem fazer o mesmo. Quantas histórias me inspiraram, quantas histórias inspiraram a Jaque para que a gente estivesse aqui hoje falando com você. Quantas histórias pode ter te inspirado e feito você mudar a tua trajetória? Quantas histórias? A tua história também tem que ser uma história de inspiração para alguém. E aí eu não sei se o meu destino é ser governadora, nem Jesus, não é esse o meu sonho, né? Mas nem sei se o meu destino é chegar a algo assim tão grande. Mas eu sei que ao longo da minha vida, nós fomos feitos para brilhar, para inspirar outras vidas, porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, e não se pode pegar uma lamparina e colocar embaixo de um cesto. Você tem a obrigação de brilhar, você nasceu para isso. Se hoje você não está brilhando, você tem que se perguntar: quem eu preciso me tornar para começar a inspirar? Porque aí eu já adianto você. Um dos teus propósitos, um deles, é inspirar outras vidas. Isso não é novidade, porque a Bíblia fala isso. Vós sois a luz do mundo. Esse é um dos teus propósitos, é uma das tuas missões, ser a luz do mundo. A Bíblia diz que a natureza geme dores de parto, esperando que os filhos de Deus sejam revelados. Os filhos de Deus têm que ser revelados no meio da psicologia, tem que ser revelado no meio da medicina, tem que ser revelado no meio da política, tem que ser revelado no meio da engenharia, tem que ser revelado no Instagram, tem que ser revelado no YouTube. Os filhos de Deus têm que ser revelados. Porque vós sois a luz do mundo. Você nasceu para ser luz. O destino de José era ser governador. Esse era o destino dele. Quando ele estava lá no poço, quando ele estava apacentando ovelha. Ele não sabia disso. E eu gosto muito, eu não estou achando aqui, de um versículo. Mas eu gosto muito de uma passagem que mostra aqui que o que José queria, a única coisa que ele queria, desde quando ele foi vendido, desde quando ele entrou no poço, quando ele foi vendido, quando ele foi para a prisão, a única coisa que ele queria era voltar para o pai dele. Ele só queria voltar para casa. E aí eu vou até terminar minha live com você falando isso. Lembrando que se você não sabe qual é o seu propósito, quer descobrir o seu propósito, tá cheia, não quer mais, quer dar um basta nessa sua vida sem sentido, vem para o nosso workshop, convida todo mundo, que isso vai dar norte para muita gente nesse ano. Esse ano vai ser diferente para muita gente de tudo que já viveu depois desse workshop que eu e Jaqueline estamos planejando. Começa dia 9 e vai até o dia 12 de janeiro, às 9 da noite, no horário de Brasília, tá? 9, 10, 11, 12 da noite, encontro com propósito. Então, o que José queria? José, quando ele saiu para buscar os irmãos dele, bom dia Gisele, tudo bem? Bom dia, Carlinha.
Quando José saiu para buscar os irmãos dele, ele queria simplesmente voltar para casa. Ele queria voltar para o pai. Quando ele foi vendido, depois assiste, amigo, não tem problema não. Vai ficar aí gravada. Quando ele foi vendido, ele queria voltar para o pai dele. Quando ele estava na prisão, ele só queria voltar para o pai dele. A única coisa que José queria na história inteira era voltar para casa. Ele só queria voltar para casa. Só que Deus faz mais do que aquilo que você está pedindo. Olha, Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que você está pedindo ou pensando, de acordo com o teu poder que atua em nós. O poder de Deus atua em nós. Atua em nós. E a nossa vida pode ser infinitamente mais de tudo aquilo que tu está pedindo ou pensando. Às vezes o que você quer hoje é só mudar de emprego. É pouco para Deus. Pouco demais. Às vezes o que você quer é só mudar, só transformar o teu casamento. É pouco para Deus. Pouco demais. Ele vai fazer infinitamente mais. O que José queria era só voltar para a casa dele. Deus fez infinitamente mais. Ele se tornou governador do Egito. Ele se tornou governador do Egito e ele trouxe toda a família dele para viver com ele num palácio, para viver com ele em abundância. Deus fez infinitamente mais do que José queria, do que José estava pedindo e orando lá na prisão. José só queria sair da prisão. Ele não pediu para ser governador. Ele não pediu. É aquele que é poderoso, Efésios 3:20, grava isso no teu coração. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que você está pedindo ou pensando, de acordo com o teu poder que atua em nós. O poder de Deus atua em nós. Atua em nós. Isso traz para nós também uma autorresponsabilidade, que é aí eu volto lá no início, quando eu comecei a live. Quem você tem que ser, o que você precisa transformar em você para ser essa pessoa que vive o propósito, para ser essa pessoa que vive esse infinitamente mais. Aquele que é poderoso, nunca esqueça disso. Para fazer, ele vai fazer muito mais do que você está pedindo ou pensando. Mas quem você precisa se tornar, o que precisa transformar em você, para que o poder de Deus atue em você, porque vai atuar em você. E isso mostra para nós, sabe o quê? Ele não atua na tua circunstância. Ele não modifica a tua circunstância. Ele modifica você e você transforma a sua circunstância. Muitas das vezes, eu falei isso na quarta-feira quando eu falei do medo, muitas das vezes a oportunidade bate na nossa porta e a gente deixa passar por medo. A gente não vive o novo, o extraordinário por medo, por insegurança. Quem você precisa se tornar? O que você precisa transformar em você? Qual é o gigante que você precisa vencer? É o medo? É a insegurança? Para você viver esse infinitamente mais que Deus pode fazer por você? Então eu termino minha live, gente, com esse versículo. Tenha isso na tua mente. Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Às vezes o que você quer é só mudar de emprego. É só mudar a forma como seu marido te trata. É só mudar o jeito que seu filho está vivendo. É só mudar a casa que você está morando. Mas ele quer fazer infinitamente mais. De acordo com o poder dele, que atua em você, que atua em mim. Pessoal, nosso workshop começa dia 9 às 21 horas, tá? De 9 a 12 de janeiro. 9, 10, 11, 12 de janeiro, nós vamos estar aqui, eu e a Jaque, ensinando a você como você encontrar o seu propósito e como viver o seu propósito. Compartilha com as pessoas essa live. Você tem visto que essa live tem sido bênção, tem sido transformadora na tua vida. Então transborda na vida já de alguém.
compartilhando essa aula, compartilhando essa live com alguém que precisa de ouvir isso hoje, precisa de ouvir essa palavra hoje. Compartilha, porque eu tenho certeza, eu falei para você, eu já cheguei aqui animada falando, Senhor, o que eu vou falar amanhã? Eu falei para você que Deus tinha me dado algo muito espetacular para nossa vida, porque para mim, para minha vida hoje, Deus já falou comigo demais. Tudo isso que eu falei para você serviu primeiro para mim, para minha vida, quem eu preciso me tornar para atingir o meu destino, quem eu preciso ser. Essa frase nunca mais vai sair do meu coração e também não deixa sair do seu. Gente, um beijo grande, até segunda-feira. Que Deus abençoe tua semana, teu final de semana. Que Deus abençoe o teu ano, que Deus abençoe a tua mente, que te dê sabedoria, sabedoria para você viver os teus dias. Beijo grande, até mais. Tchau, tchau, gente. Fique com Deus.